Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as últimas para São Paulo e São Lourenço, números de Lucas Moura, o que esperar no confronto de quinta-feira, além de possível grana entrando no tricolor. Então, vambora pro vídeo. Aliás, é um cenário que o São Paulo vai enfrentar provavelmente na quinta-feira contra o São Lourenço e provavelmente na quarta-feira contra o Corinthians, que já entram com 1-0, né, com uma vantagem de um gol. E o São Paulo não soube lidar com isso. O São Paulo tem nessa fatia da temporada, nesses 5 jogos, o pior momento da era Dorival, o pior momento coletivo dele e a imprecisão nas finalizações rendem 3 jogos sem marcar gols. O São Paulo não marca gols há 3 jogos. Competência mesmo. E esse cenário, por um fio que você destaca, é isso mesmo, né? O São Paulo vai ter que jogar no pior momento da sua temporada 2 mata-matas entrando perdendo, né? Tem muito time que está mal também, sim, mas alguns, como os próprios adversários do São Paulo, ou o Corinthians na Copa do Brasil, já ganharam o jogo da ida. Então o Corinthians não precisa ganhar do São Paulo, o Corinthians precisa não perder do São Paulo. Isso assim acontece com o Flamengo no Paraguai, com o Palmeiras contra o Atlético e outros desses 13 brasileiros envolvidos no mata-mata nesse meio de semana. São 13. 7 na Sul-Americana, 6 na Libertadores. Creio que as contratações do Lucas Moura e do Ramos Rodrigues colocaram um pouco de fumaça nesse momento do São Paulo ruim, porque aí vai ter, o cara vai chegar, outro vai jogar, grandes contratações. Contratação, tem gente que gosta mais de contratação do que jogo, eu nunca fui desses caras. E embora sejam jogadores acima da média, sim, são. Embora o Lucas esteja já numa forma mínima para jogar, como ele demonstrou ontem a despeito do pênalti, e aí tem uma curiosidade, né? O Lucas vai rapidamente se adaptar ao futebol brasileiro, ao futebol do Hulk, e não à Premier League. Qual que é o futebol do Hulk? Bate a bola no joelho, cai, fica 5 minutos no gramado, encosta no cara, é falta, faz não sei o que lá. Então tem situações que essa lesão seríssima do David no final do jogo, o São Paulo ainda perdeu o jogador na última bola do jogo, um jogador que vinha entrando e sendo importante. Mas o Lucas não vai resolver o jogo sozinho, o Ramos Rodrigues nem sabemos quando vai estrear, e contra o São Lourenço na quinta-feira não tem Lucas, não tem Ramos Rodrigues, não tem agora o David. Então o São Paulo vai ter que enfrentar um time que sabe se defender muito bem. Dá a impressão, Tironi, que se o São Paulo não trabalhar outras situações, que não apenas esse jogo de posse de bola, de controle, de sem pressa, porque o jogar sem pressa, o Dorival falou muito essa frase, essa expressão na coletiva, jogar sem pressa pode ser uma estratégia óbvia para quem não está pressionado ou está com vantagem ou não está em desvantagem. O São Paulo vai ter que ter um pouco de pressa para reverter os placares na Sul-Americana e na Libertadores. Porque se não tiver pressa, o outro time sai classificado, né? E acho que esse incrementar o jogo significa ter jogadas de bola parada, escanteios, outras alternativas que não apenas a construção de jogadas no meio. E acho que essa situação que acompanhei vocês aqui um pouco durante as férias, dos reforços contratados naquela encruzilhada da temporada, a gente precisa ver se os reforços contratados terão jogos importantes para jogar, né? Porque se o São Paulo no dia 16 tiver eliminado das 2 competições, eles vão jogar o brasileiro com 20 pontos de vantagem para o líder, né? E 10 pontos da zona de rebaixamento, né? É esse o cenário atual. Então o São Paulo vive o seu pior momento. E agora eu acho que tem aí, mais do que os reforços que não podem jogar na quinta-feira, o Caleri e o Luciano que não estão fazendo gol, o goleiro que falhou, o treinador Dorival Júnior, que chegou com o carimbo de melhor treinador brasileiro, tem um desafio pessoal nessa história toda, né? Dar uma alternativa ao time que se tornou previsível e muito mais frágil do que ele vinha sendo até então. Mas ele tem a ausência do Luciano, né? Essa coisa da constelação ideal, imaginária, de ter 4 jogadores, desde que os caras foram contratados, desde que o São Paulo perdeu o Corinthians, desde que o Luciano tomou amarelo para comemorar o gol, ela já está condicionada. Eles nunca estarão juntos, a não ser depois do jogo do Corinthians contra o Botafogo, talvez, né? Então tem uma vaga, a vaga do Luciano, e essa vaga é do Lucas. Ontem ele já mostrou. E o Dorival falou, ele vai jogar um pouco contra o Flamengo para se preparar
para começar o jogo contra o Corinthians. Isso. Porque o São Paulo já não tem jogador decisivo. Você não tem o Luciano, o Lucas vai jogar contra o Corinthians. A questão é com relação ao Rames Rodrigues, se ele vai ter condição de, no banco, ter disponível para alguns momentos. E acho que, ok, é como o Marcinho falou, ideal, mundo ideal, aliás, janela no meio do ano não é mundo ideal, né? Tá todo mundo no meio da temporada, né? Agora, se você tem essa conjuntura e o Rames Rodrigues tem condição para, se o São Paulo estiver vencendo, entrar para bater um pênalti, vale a pena. Vale a pena. Então, esse time ideal do São Paulo, ele é um time do papel. Nem essa questão dos 4 disponíveis ao mesmo tempo, falei aqui essa previsão. sexta-feira. Agora, tem uma questão muito diferente nas duas competições. Na Sul-Americana já sabia desde o início que os dois não vão poder jogar nenhum minuto. Então, o time da Sul-Americana é o time que jogou lá. E foi muito mal lá. Então, eu acho que tem uma associação direta entre um jogo e outro, embora os personagens possam ser diferentes. Até porque, quando um time está 5 jogos sem ganhar, se ele é eliminado mais uma vez em casa, a confiança vai indo lá pro calabouço. Né? Não tem... Não, claro que tem associação entre um jogo e outro. Obviamente tem. Mas aí é o discurso do técnico, olha, tal... E entre um jogo e outro tem o Flamengo no Maracanã, não é jogar contra qualquer time, né? Mesmo que o Flamengo esteja nessa situação confusa e tudo mais. Eu acho que o Dorival repete os mesmos erros que o Rogério repetiu. Que é tentar ganhar um jogo de futebol de acordo com aquilo que ele, treinador, pensa. Tem alguns jogos... É o que a Maria fala sobre a derrota. O Diniz é assim, o Rogério é assim, o Dorival está se revelando, mostrando não, ele assim. foi assim contra o São Lourenço. Estava ótimo 0-0. É isso. O São Paulo foi mais um jogo num contexto que ele vai enfrentar contra o São Lourenço. Já enfrentou na Argentina, o São Lourenço deu a bola pro São Paulo sem vergonha alguma, mesmo dentro de casa, e eu até falei isso com alguns amigos. Dá gosto ver o São Lourenço defendendo. Eu sou um cara que gosta do futebol mais ofensivo, mas vejo beleza em defender. E o São Lourenço é um time, vou te falar, encardido defendendo. Como pressiona a bola, como é agressivo, como é concentrado, como mostra um brilho gigante para fazer o que tá fazendo. E foi isso que o Atlético fez ontem. Acho que o Atlético do São Paulo é isso. Se a gente for pegar uma sequência, Corinthians, Bahia, São Lourenço e Atlético, foram todos jogos que o São Paulo precisava propor. O adversário se fechou, teve méritos. Mas eu acho que todos esses jogos, principalmente o do Bahia, o São Paulo criou chances. O que o São Paulo precisa é ser eficiente. Botar a bola pra dentro. Jogo desse tamanho, e o jogo contra o São Lourenço não vão ser muitas chances. Vai ser raro o momento que você vai conseguir finalizar uma bola. Você tem que guardar. Porque quando você guarda, você condiciona o jogo. Foi o que o Atlético fez ontem. O Atlético fez um gol numa falta, num lance atípico, que é difícil de acontecer. Acertar um chute daquele, o Rafael pra mim até falha um pouco. Mas o que aconteceu? Com o gol, o jogo ficou ainda mais condicionado ao Atlético se defender. Se o São Paulo consegue guardar, por exemplo, nos primeiros minutos contra o São Lourenço, ele já muda um pouco o cenário. O São Lourenço vai continuar se defendendo, tenho certeza. Mas vai tentar sair em algum momento. Então, o São Paulo tem que sim. Eu acho que pode melhorar na criação, a mecânica ofensiva pode crescer. Eu acho que o time pode ter mais repertório nesse sentido. O Dorival tem tentado variar, mas principalmente tem que guardar. Tem que pôr dentro da casinha, porque senão, se for olhar São Lourenço e depois Corinthians, que são os 2 jogos do ano pro São Paulo aí, o São Paulo vai ter dificuldade e boa parte do ano do São Paulo tá nesses jogos. Número de Lucas Moura fez a sua estreia ontem com a camisa do São Paulo. Tinha muito também essa expectativa, né, de um dos reforços tão comemorados aí do São Paulo nesse meio de ano. E os números dele no jogo de ontem, no segundo tempo contra o Galo. Ações com bola, 44. Ações com bola no ataque, 41. 2 chutes, 4 dribles tentados, 8 progressões com bola. E cometeu o pênalti que deu o segundo gol ao Atlético Mineiro. É isso, se eu for o anti, como todo mundo brinca, que o torcedor tá todo mundo tirando onda, eu vou focar no pênalti, que realmente foi um pênalti ali de quem não tá com muito ritmo, com tempo de bola, e realmente deixou o São Paulo numa situação muito ruim. Mas assim, vamos numa maneira bem racional, boa estreia, mostrou coisas interessantes, muita força no arranque, chamando a responsabilidade, entendendo. O estádio, o ambiente do estádio veio de frente pro segundo tempo quando ele vem junto. Achei bem promissor. Principalmente a questão física. Eu acho que ele tá leve, tá conseguindo arrancar bem. Mais uns minutinhos nos próximos jogos. Aí contra o São Lourenço ele não pode, que só pode ser inscrito se o São Paulo passar para a próxima fase. Mas deve jogar contra o Flamengo e possivelmente contra o Corinthians também. Achei uma boa estreia. Negócio de algo na casa dos 8 milhões de euros ou 43 milhões de reais. São Paulo é o clube formador do PR e apesar de não ter dado oportunidades ao atleta, manteve 15% do valor de uma venda futura. Só para relembrar a situação, o PR estava em final de contrato, estava jogando pelo Náutico,
o Botafogo acabou fechando com o jogador um pré-contrato e o São Paulo decidiu antecipar a ida dele ao Botafogo em caráter definitivo, com a promessa de 15% do valor de uma venda futura e mais R$500 mil de investimento. Valor super baixo, gasto com o Botafogo, que vai ter um lucro bastante significativo. Tô para te dizer que se o Botafogo aguardar mais um pouco, talvez consiga até mais do que esses 8 milhões de euros. O PR é muito bom goleiro, tem sido um dos grandes destaques do futebol nacional. Importante contar que o PR também tem um pequeno percentual de olho nessa venda futura. Se o negócio for de fato fechado em 8 milhões de euros, o São Paulo fica com mais ou menos 6 milhões e meio de reais nessa operação, nessa transferência para o futebol francês. Por falar em São Paulo, deixa eu trazer mais uma atualização. Tricolor corre contra o tempo, tem até essa terça-feira para registrar o James Rodrigues na CBF. Se não houver esse registro até essa terça-feira, o Rames perde os jogos de semifinal e de eventual final da Copa do Brasil. Você sabe que o Corinthians venceu o São Paulo no jogo de ida da semi 2-1. O São Paulo precisa reverter essa derrota na próxima quarta-feira, não é essa semana, outra. Mas o prazo para inscrição na Copa do Brasil se encerra nessa terça-feira. Se o São Paulo não conseguir inscrevê-lo, não poderá mais contar com o jogador nessa competição. O que está faltando, Nicola? O que uma fonte do São Paulo falou é que falta apenas a emissão do CPF do James Rodrigues. Assim que esse CPF for emitido, ele vai ser registrado no boletim informativo diário e a partir daí passa a ter condição de atuar pela Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Que a primeira falando aí as boas notícias, a volta do Gabriel Neves para o jogo de quinta-feira, isso mesmo, ele tinha quebrado as costelas aí no jogo contra o Palmeiras, além do Arboleda. Então, o São Paulo completo pré-James Rodrigues e Lucas, já que os dois também não podem atuar na Sul-Americana. O James Rodrigues que foi inscrito a tempo, então já pode jogar aí semifinal e final e tudo que tem direito aí com relação à Copa do Brasil. E só jogará a Sul-Americana, mesmo caso que o Lucas, se o São Paulo passar pelo São Lourenço na quinta-feira. Jogo duríssimo, porque o São Paulo hoje não é eficiente o bastante para poder marcar gols, né? Já faz tempo que o São Paulo não marca um golzinho. E a equipe também não vem bem, esses jogadores também não vêm tido jogos aí bons, como o próprio Caio Paulista, que era um grande destaque, o Pablo Maia, Caleri, Luciano, entre tantos outros. A equipe como um todo não vem bem. O próprio Rafael falhou para mim, na minha opinião, no gol do Hulk. Foi um tirombaço. Mas aí alguém postou uma defesa do Valdir Pérez, que vai lá no ângulo e pega e encaixa a bola e nem solta, né? Muito mais difícil que essa. Então, veremos, né? E ainda mais, você vencer de 1-0 o São Lourenço já é uma grande vitória. Só que aí você tem os pênaltis. E, na minha opinião, o Rafael deixa de desejar nesse quesito, né? Enquanto os outros goleiros, assim, deixavam a desejar no quesito defender e agarrar, eu acho que o Rafael nem deixa tanto, apesar da falha no último jogo. Mas a nível de cobrança de pênaltis, ele não acerta uma, cara. Então, assim, o São Paulo tem que pensar em vencer no mínimo de 2-0, né? Evitar ao máximo e para edição aos pênaltis. Só que para isso tem que fazer o primeiro e depois o primeiro e o segundo. No momento que a equipe está instável. O Lucas, que chegou a jogar o segundo tempo contra o Atlético Mineiro, mostrou que está muito acima do nível dos demais, não vai poder jogar. Então, assim, você tem diversos desafios aí para que o São Paulo possa passar a próxima fase da Sul-Americana. Lembrando que quem vencer de São Lourenço, São Paulo deve pegar aí o LDU do Guerreiro, ex-atacante do Corinthians e tudo mais. Então, assim, a parada dura agora, a parada dura depois, mas fica a preocupação, né? Porque a expectativa era do São Paulo conseguir passar de fase, até poder aproveitar os dois reforços. Mas, assim, hoje o momento é de muita preocupação e contagem regressiva para o jogo, esperando que o São Paulo aí possa, enfim, desencantar. E com relação ao Dorival, lembra mesmo, Rogério, de vez em quando ele está se abraçando demais a determinadas situações. É o que eu digo, o São Paulo tem que pensar menos em atuação e mais em resultado. A gente quer os 3 pontos, a gente quer a vitória. Entendeu? Futebol bonito, deixa para o futuro. Para agora a gente quer vitória, a gente quer títulos, quer campeonatos, entendeu? E para fechar, já foram vendidos mais de 35 mil ingressos. A expectativa é que esse jogo da volta aí consiga atingir o número próximo a 50 mil. Ainda que o São Paulo não esteja no seu melhor momento, é um jogo importante e a torcida sempre apoiando o nosso tricolor. Só para fechar esse vídeo, que camisa 3 maravilhosa essa nova, hein? O São Paulo tem acertado bem nessa camisa 3, hein? Foi a azul, depois foi a tricolor que nunca foi usada, que eu gosto bastante, também tenho. Essa recente aí, em relação à homenagem de 92, mas essa também é referente aí ao tricampeonato brasileiro, muito bonita. As camisas 3 do São Paulo tem caído no meu gosto, pra ser sincero. E vocês, o que acharam? Deixem nos comentários aí, tá ok? Então é isso, o São Paulo aí
se preparando para o jogo de quinta, tendo uma boa notícia aí da possível venda do Lucas Perry, que o São Paulo ganharia 15%. Então, assim, as coisas vão caminhando. Esperamos aí que na quinta-feira caminhe com sucesso e o São Paulo possa passar de fase na Sul-Americana. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.